Olá a todos, eu sou o professor Douglas e vou conduzi-los então ao módulo 3 da disciplina de Introdução à Física Experimental, nosso FIS 16. E nesse módulo então nós trataremos de ajuste de modelos matemáticos não lineares em dados experimentais usando o software Matemática. Então essa é a aula 0, na qual eu vou fazer uma pequena introdução do módulo 3, certo? E aí cada semana terá a sua aula dedicada, numerada de 1 a 4 das 4 semanas. Bom, esse slide então, a gente resume o objetivo desse módulo, no qual então a gente pretende fazer um ajuste de um modelo matemático descrito por uma equação ou uma função matemática em cima de dados experimentais, né, fora dos casos que vocês já viram aí, de casos mais simples aí, lineares, né? Então, no caso aqui, por exemplo, esses dados experimentais são os pontos azuis, seja um caso aí de aquisição por filme, por algum sensor, seja qual for o método experimental que vocês tenham, né? Gera-se então um gráfico do movimento ou de qualquer parâmetro experimental, qualquer grandeza experimental, né? E aí então é proposto um modelo, que é essa curva vermelha, e o intuito então é fazer a descrição, fazer esse ajuste matemático usando aí a parte de minimização de resíduos e tudo mais, né, minimização dessa diferença, para então coletar, né, dados importantes dos parâmetros que regem então esse experimento, né, parâmetros aí que são então as grandezas que definem o seu sistema, no caso aqui em movimento. Bom, além do objetivo experimental, o objetivo principal, nós temos alguns objetivos secundários, né? Que no caso é então trabalhar aí com modelos matemáticos para simulação de experimentos, né? Descrição e simulação, né? Então propor modelos matemáticos e saber fazer os gráficos deles, né? Tanto para comparar com o experimento, mas também para poder fazer uma simulação, uma previsão de algo, né? Outro ponto é saber trabalhar aí com as soluções, né? Obter as soluções e gerar os gráficos de equações diferenciais. Então a gente já vai começar a fazer isso em matemática já na primeira aula, né? Usando o software Matemática, né? Também, né, a gente vai passar bastante por cima aí de determinar as grandezas físicas de experimentos através desses ajustes, né? Então, obter os ajustes que a gente viu lá para o nosso experimento, o nosso objetivo principal, também vai nos levar aí a determinar grandezas físicas aí do seu sistema experimental. E virar então isso de lambuja aí, né? Aprender um pouco da linguagem de matemática, que é um software muito poderoso para muitas áreas, não só a área de física, mas para muitas áreas aí. É um software que temos disponível aqui, então fica aí mais uma ferramenta muito importante aí para a vivência de vocês, não só aqui, mas também fora da parte acadêmica. Bom, e aí temos alguns desafios, né, que é os motivadores, eu diria assim, do nosso módulo, da parte prática, o que a gente tem de objetivo experimental para fazer, para aplicar tudo isso aqui, o objetivo principal e os secundários, né? Então, determinar os coeficientes aerodinâmicos de um objeto colocado para oscilar em pêndulo. Então, esse será o experimento central do nosso trabalho aqui, de todo o módulo. Eu sei que vocês já trabalharam com pêndulo, mas até agora vocês trabalharam com o pêndulo lançado de baixos ângulos, né, e desconsiderando aí o amortecimento. Aqui vai ser exatamente o oposto. A gente vai pôr um pêndulo para oscilar, a gente vai usar um objeto que tem um corpo
uma densidade baixa, né? Então ele está bem sujeito às forças aí de arraste do ar e a gente vai querer analisar exatamente isso. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Os coeficientes aerodinâmicos desse objeto, né? Analisando aí o amortecimento desse objeto quando colocado em movimento pendular. E então, outro desafio, né? Seria então a partir desses coeficientes aerodinâmicos, né? E a partir do que a gente aprende aí das equações diferenciais, soluções e fazer os gráficos deles, né? A gente então fazer uma simulação agora do experimento, que seria colocar esse objeto e esse objeto mesmo, exatamente o mesmo objeto agora em algum lançamento, seja lançamento livre, seja lançamento vertical, horizontal ou em ângulo, né? Vocês vão ter a liberdade aí de escolher no final, na última semana, lá vai ser a finalização com esse desafio aqui. Então, para deixar bem claro como que será então a divisão das atividades aí, né, de cada uma das aulas do nosso módulo. Então, na primeira aula a gente vai fazer uma primeira introdução à matemática, né, vou passar para vocês aí o básico da sintaxe, né, funções, gráficos e principalmente o nosso principal professor aí, o help, né, do matemática e já aproveitando já para aprender então como que a gente trabalha com equações diferenciais no matemáticas, tanto com soluções analíticas como com soluções numéricas, certo? Então já a primeira aula a gente já vai aprender a fazer gráficos das soluções, tanto analíticas quanto numéricas de equações diferenciais. Na aula 2 a gente já vai partir para a parte de ajuste de curva, né? Para isso a gente vai aprender um pouquinho mais do básico do matemática, agora lidando com dados numéricos, na parte de importar dados de um arquivo externo, fazer gráficos de dados experimentais, né? E depois então a gente vai para o ajuste de curva em si, né? Aproveitando para aprender isso, já fazendo o ajuste de curva em si, né? Já usando aí um oscilador harmônico linearmente amortecido, será o que vocês vão ter que resolver aí, né, com os dados fornecidos por mim, não necessariamente precisará fazer o experimento. Na aula 3, aí sim a gente vai fazer o experimento do pêndulo, né, lançado em altos ângulos, né, levando em consideração o amortecimento, né? Então a gente vai ter que fazer a filmagem disso daí, vai ser dado todas as dicas de como fazer para poder fazer o tracker, tudo bem? E aí a gente já vai começar a trabalhar, né, com qual a equação diferencial que descreve esse movimento aí e como a gente obtém a solução e já pensando em como fazer o ajuste e obter os dados experimentais aí, no caso então lá os coeficientes aerodinâmicos desse objeto colocado em pêndulo lançado de altos ângulos. E na última semana, né, aí sim vai ser dedicado a vocês trabalhar com a simulação de um lançamento livre desse mesmo objeto, certo? Já conhecendo todos os parâmetros dele, massa, tá, né? E os coeficientes aerodinâmicos, vocês vão propor lá um lançamento, aí vão ter que equacionar esse movimento aí com equações diferenciais e então fazer o lançamento e determinar aí algumas propriedades como a velocidade limite, por exemplo, se for em queda livre, né? E aí vocês então comparar isso daí com o que é observado na parte da literatura mais teórica. Sobre a dinâmica das aulas e a avaliação. Então, como serão nossas aulas, né? Cada uma das semanas. Então, cada aula, né, incluindo todo o material que será necessário, né, será postado no Classroom até as 12 horas de cada segunda-feira, né? Então, hoje já começa, na segunda-feira da primeira semana, já vai ter a aula 1. Estamos aqui na aula 0 ainda, falando do módulo como um todo. Lá já está postada a aula 1 desta própria semana, certo?
A aula, cada uma das aulas vai ser composta por, então, uma apresentação, que é que nem essa daqui que eu estou fazendo para vocês, explicando o que tem que ser feito, né? Dando um pouquinho de teoria aí sobre o que vai ser trabalhado, né, em PowerPoint, com, né, essa introdução aí, e também já vai ser apresentado o roteiro detalhado do que vocês devem fazer, certo? Junto com esse vídeo, logo depois desse vídeo aí, vocês vão ter então que assistir alguns outros vídeos separados lá, que eu vou deixar preparado, que eu vou chamar de tutoriais, que são vídeos curtos, diretos do matemática. Então a apresentação é direto no matemática, é eu trabalhando no matemática, mostrando para vocês lá alguns exemplos, como que trabalha com matemática, tudo mais, sintaxe, etc. Certo? Para ter os passos básicos aí para vocês cumprirem as atividades aí propostas. E aí sim, né, tem a parte de vocês então seguirem os roteiros, né, e com auxílio dos tutoriais e do material que vai ser fornecido, vocês então vão fazer as atividades e isso resultará no entregável, né, conforme cada um dos roteiros e instruções que vão ser dadas. Certo? Isso para cada aula. Mas de forma geral, a regra é o seguinte: então vocês terão até a próxima segunda-feira, também às 12 horas, então vocês terão, dada a postagem do material, é uma semana exata, vocês têm para poder, né, pendurar lá o entregável como atividade também no Classroom, certo? E quais são os materiais dessas atividades? Bom, sempre haverá um notebook do Matemática, né, que é essa extensão .nb, né, da respectiva atividade, e esse notebook tem que vir, né, com o cabeçalho, incluindo nomes e e-mails de cada um dos integrantes do grupo. Além disso, pode haver arquivos de dados, .txt, né, dos experimentos, etc. E tal, tudo que tiver relacionado a esse notebook tem que também ser enviado lá no Google Classroom. Então, .txt também vai, certo? Aí vai junto na mesma pasta lá sem problema. E se tiver arquivo de vídeo também, vai ser mandado da mesma forma. O importante é que todos os arquivos, cada um dos arquivos, tem que seguir esse padrão aqui de escrita, certo? Se não seguir, se errar aqui, já vai ter problema, porque a forma de eu fazer a avaliação aqui é feita por um robozinho que vai lendo os arquivos. Se tiver o errado aqui ou qualquer coisinha, eu não vou ler, vai dar como falta do arquivo entregue. Então, atenção para isso daqui, todos os arquivos, seja notebook, seja .txt, seja vídeo, certo? Tem que seguir esse padrão de escrita, no qual tem o T maiúsculo, o número da turma, 1, 2, 3 ou 4, underline G, aí o número do grupo com dois dígitos, né? Então, se é grupo 08, vai ficar, né? Se é grupo 8, vai ficar 08, 01 e assim por diante, até o 10. Underline aula, aí a aula é 1, 2, 3 ou 4. Um dígito só aqui, certo? É o número da aula. E essa extensão aqui é a extensão do arquivo, seja MB, TXT, MP4 ou AVE, dependendo do que a gente estiver entregando, certo? Então aqui está um exemplo para ninguém perder aí a linha. As dúvidas, como é que serão? Bom, primeiramente por escrito, então vocês vão fazer o seguinte: deixa o comentário na respectiva atividade do Classroom, fazendo a pergunta, uma reclamação do material, que seja, certo? As respostas serão então também postadas, as minhas respostas, né, a cada uma das perguntas, das dúvidas aí serão postadas também nos comentários, assim terão todos, né, todos terão acesso, né? Então essa que é a ideia, então todo mundo pode ter, antes lá então de postar a sua dúvida, você pode olhar lá e ver se já tem a sua dúvida resolvida nos comentários anteriores, certo? Fazer que nem rede social mesmo aí.
E também vou disponibilizar 2 horários online. Então, para que isso ocorra, eu peço que vocês solicitem via comentários também, para poder confirmar, né? Também na respectiva atividade do Classroom, na qual vocês têm dúvida, né? Isso com 1 hora de antecedência, certo? Então, qual vai ser os horários? Vão ser das 16 às 17 horas, terças e quinta-feiras, né? Então, nesses 2 dias aí, nesse horário aí, eu vou reservar para poder atender essas dúvidas, caso haja uma solicitação lá, com 1 hora de antecedência. Se eu não conseguir, tal, se ficar muito em cima, eu aviso, olha, vai ficar então para o dia seguinte, para a semana seguinte, assim por diante. E aqui está o link da videochamada, para poder fazer então o atendimento online das dúvidas. Bom, a nota total, né, será então a média aritmética de todas as notas de cada entregável. Então vocês vão entregar a princípio 1 entregável por aula, pode ser que sejam só 3 ou total de 4 no máximo, tá? Ainda vamos ver com o andar aí do módulo. E importante é entregar no horário certo. Quer dizer, se vocês entregarem por qualquer motivo que seja, se a internet falhar, certo? Não contem com isso para poder chegar lá e deixar para a última hora pendurar lá o seu entregável. Então, a partir do primeiro minuto de atraso já vai ser descontado 2 pontos, certo? E a cada 24 horas a partir desse ponto, então, vocês vão perder mais 2 pontos da avaliação. Então, começa valendo 10, atrasou o primeiro minuto, vai valer 8, máximo o seu entregável, e assim por diante a cada dia. A partir do 5º dia, né, na verdade do 4º dia, já não adianta mais nem entregar, vocês vão ter 0 a partir daí então. E por enquanto o material necessário, né, vocês terem um computador disponível aí. Isso daqui eu peguei lá do próprio site do Wolfram Matemática, para poder fazer a instalação do Wolfram Matemática versão 12, muito importante, tá? Então aqui está o link lá do Wiki, tá explicando direitinho, tá lá o link para baixar o instalador do 12.3, que já está lá, certo? Então, por mais que você esteja em matemática 9 aí, não adianta, vai lá e abaixa o 12.3, e todas as coisas que a gente vai passar aqui faz uso de novas ferramentas que já está disponível nessa nova versão. Então, matemática tem essa licença em rede aí, então basta você estar dentro da internet ou na intranet do ITA, certo? Inclusive, se precisar usar o VPN, funciona da mesma forma, está explicado lá no link aqui. Vocês vão ter acesso, por mais que caia a internet, ele fica estável, não tem problema, ele vai perguntar para você, mas ele não derruba o software quando você tem algum problema de internet. Lógico, fica aqui a sugestão de sempre ficar salvando o seu notebook com bastante frequência. E além desses material necessário aqui, cada aula vai ser requerido algum outro material. Por exemplo, para fazer o nosso experimento do pêndulo, você vai precisar de um celular para filmar, você vai precisar de uma bolinha que vocês podem vir aqui, né, no laboratório didático pegar, ou vocês podem pegar uma bola que vocês têm em casa, um barbante que tem em casa, tá? Isso daí, dependendo a gente vai chegar lá nas instruções e aí vocês podem escolher como conseguir esse material, mas são coisas muito simples que vocês vão conseguir facilmente. Bom, por agora é só. Até então a primeira aula. Falou!